Companhias aéreas cancelam seus voos para a Venezuela depois de uma mensagem que dá a entender que os Estados Unidos podem invadir o país a qualquer momento. Vou falar desse vídeo aqui sobre a escalada das tensões, coisa que, aliás, eu falei pouco, né, sobre a tensão e a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Tinha tanta coisa acontecendo no Brasil em todo esse período que esse assunto acabou ficando em segundo plano, mas é um ponto importante, ainda mais agora que torna-se cada vez mais factível uma ação militar em solo na Venezuela. E vamos lá, 6 companhias aéreas cancelam voos para a Venezuela após alerta dos Estados Unidos. Latam, Gol e Avianca estão entre as empresas que suspenderam as operações deste sábado, dia 22. Nessa segunda, o governo Trump classificou o Cartel de los Soles como organização terrorista. 6 companhias aéreas cancelaram, voos para Venezuela, depois que os Estados Unidos alertaram a aviação civil sobre um aumento da atividade militar em meio ao destaque de forças norte-americanas no Caribe. As empresas Gol, Latam, Avianca, Iberia e TAP anunciaram o cancelamento dos seus voos. Tá, na matéria da Folha anunciou, hein, rapaziada, editor, tá precisando revisar esses jornalistas aí. Segundo as associações de linhas aéreas, ALAV, e de agências de viagens, Avavit. Separadamente, a Turkish Airlines anunciou o cancelamento dos seus voos entre 24 e 28 de novembro. A ALAV havia incluído a Caribbean Airlines nessa lista, mas a empresa de Trinidad e Tobago deixou de operar no país em setembro. A decisão foi tomada antes de os Estados Unidos declararem o Cartel de los Soles da Venezuela como uma organização terrorista estrangeira responsável por violência em todo o hemisfério e pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa. A designação faz parte de uma campanha de pressão do governo Trump contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro, o suposto líder do cartel. O regime venezuelano chamou de ridículo o plano dos Estados Unidos. Maduro sempre negou qualquer envolvimento em crimes e acusa os Estados Unidos de tentar derrubá-lo para controlar as vastas reservas de petróleo da Venezuela. Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui, antes de eu continuar, tem um vídeo muito bom, em que o Maduro mandou fazer um remix do seu próprio discurso pedindo paz, cantando Imagine lá do John Lennon. Como decía John Lennon, ¿no? Imagine us people. Mira, son jodedores, vale. Imagine there's no heaven. Enfim, num momento bastante constrangedor, agora ele reeditou, ele fez um remix do seu momento constrangedor, eu vou pedir para colocar. O que teve de concreto, então? O que os Estados Unidos tomaram de atitude para, de fato, as companhias aéreas pensarem, ok, agora, de fato, pode ter uma invasão ou, pelo menos, um ataque aéreo? Washington mobilizou no Caribe os maiores porta-aviões do mundo, acompanhados por uma frota de navios de guerra e caça para realizar operações antidrogas, uma ação que Maduro denunciou como uma ameaça para tirá-lo do poder. A FAA, Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, solicitou na quinta às aeronaves que cruzam o espaço aéreo venezuelano para aumentar sua precaução devido ao agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar na Venezuela e em seus arredores. Desde setembro, forças norte-americanas atacaram mais de 20 embarcações dedicadas ao narcotráfico no Mar do Caribe e no Pacífico Oriental, causando a morte de 83 pessoas. A Turkish Airlines foi bastante específica. No caso das demais companhias aéreas, não recebemos comunicados claros sobre quais seriam os dados. Copa, Air Europa, Plus Ultra... Plus Ultra, não sabia que tinha uma empresa chamada Plus Ultra! É do Almighty. Aí, vilão! Será que já ouviu estas palavras? Vá ainda mais longe! Plus Ultra! E o Ingo não se pronunciaram sobre seus voos. Já as venezuelanas Lacer, Avior e Estelar, viu meu espanhol como tá afiado, informaram que operam normalmente. Então vamos lá para o histórico, a cronologia dos fatos aí do aumento da tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Em 2019, primeiro governo Trump, você teve oficialmente o rompimento das relações diplomáticas com a Venezuela,
e com o reconhecimento do Juan Guaidó, que inclusive esteve no Brasil como presidente interino da Venezuela. Os Estados Unidos, né, impuseram sanções contra a Venezuela e teve uma ameaça do Trump de fazer algum movimento militar, mas esse movimento não aconteceu. Veio o governo Biden não retomou as relações diplomáticas com a Venezuela, mas também não escalonou o conflito. Nós tivemos aí uma troca de prisioneiros em julho de 2025, que indicou que poderia ter uma reaproximação, mas uma semana depois, os Estados Unidos classificaram o Cartel de los Soles como organização terrorista internacional liderada por Maduro. Em agosto, os Estados Unidos dobraram a recompensa pela cabeça do Maduro, informações que possam levá-lo à prisão, para 273 milhões de reais. Em setembro, você teve um aumento dos ataques marítimos contra embarcações venezuelanas no Caribe. Em outubro, a Venezuela denunciou que 5 caças americanos se aproximaram da costa do país e no mesmo mês, a líder da oposição contra Maduro, Maria Corina Machado, venceu o Nobel da Paz, aliás, que só por ser uma pessoa opositora a um regime não tô nem falando de uma pessoa de direita, tô falando de uma pessoa que se opõe a um regime ditatorial de esquerda, já gerou uma polêmica que nunca o Nobel da Paz, quando foi direcionado para pessoas que assim, é até complicado falar, eu ia falar para pessoas de esquerda, mas a Maria Corina também não é de direita, ela só é de uma esquerda antiditadura, uma esquerda democrática que faz um enfrentamento contra a ditadura da Venezuela, mas assim, o Capriles, o Guaidó, praticamente todos os opositores da Venezuela são de esquerda ainda assim, né? Só enfrentam a extrema esquerda do Maduro. Trump confirmou novos ataques das Forças Armadas contra barcos próximos à costa da Venezuela, mais recentemente. Em novembro, a Marinha intensificou ainda mais, né, as suas ações. E aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o secretário, né, é o equivalente a ministro aqui no Brasil, anunciou a Operação Militar Lança do Sul de combate ao narcotráfico na América Latina. O grupo chegou à região liderado pelo porta-aviões USS Gerald Ford, o maior navio de guerra já construído, né? Então, né, nós tivemos, inclusive, teve uma entrevista coletiva em que o Trump insinuou, né, de que Maduro, num futuro recente, não estaria no poder. Essa é toda a cronologia dos fatos. Pode ser que a qualquer momento haja aí uma notícia urgente de alguma ação militar nos Estados Unidos, não necessariamente uma incursão em terra, mas como ele mobilizou porta-aviões, possivelmente um ataque aéreo ou até um lançamento de mísseis, né? Não sabemos ainda exatamente, acho pouco provável que tenha uma ação de soldados em território venezuelano, é mais provável que seja um ataque aéreo. É bom a gente ficar esperto, porque isso com certeza balança bastante a geopolítica aí da América Latina dentre os nossos vizinhos, a diplomacia, né, em relação aos nossos vizinhos, mesmo porque, querendo ou não, com todos os seus problemas, o Brasil ainda tem uma posição de protagonismo na América Latina, na América do Sul, e o seu posicionamento nessa região importa bastante para os seus vizinhos e para o resto do mundo.